é do trono. Eu não tenho dúvida disso, que essa palavra é do trono. Aleluia. Êxodo capítulo 3, versos de número 1, nós vamos ler alguns versos da leitura, amém? Que diz assim a palavra de Deus: Moisés apacentava o rebanho de Jetro, o seu sogro, sacerdote de Midian, e levando o rebanho para o lado oeste do deserto, chegou a Horebe, o monte de Deus. Ali o anjo do Senhor lhe apareceu numa chama de fogo, no meio de uma sarça. Moisés olhou, e eis que a sarça estava em chamas, mas não se consumia. Então disse consigo mesmo: vou até lá para ver essa grande maravilha, porque a sarça não se queima. Quando o Senhor viu, ele se aproximava para ver. Deus, no meio da sarça, o chamou e lhe disse: Moisés, Moisés. Ele respondeu: eis-me aqui. Deus continuou: não se aproxime, tire as sandálias dos pés, porque o lugar em que você está é terra santa. Disse mais: eu sou o Deus do seu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Moisés escondeu o rosto, porque teve medo do olhar para Deus. Versículo 7, para terminar o texto. Então o Senhor continuou dizendo: certamente vi a aflição do meu povo que está no Egito, e ouvi o seu clamor por causa dos seus feitores. Conheço o sofrimento do meu povo. Amém? Louvado seja Deus. Pode sentar aí. Nessa noite, repita comigo esse tema dessa mensagem: os três. Vá lá, irmãos, me ajude a pregar. Diga: os três estágios da vida de Moisés. Novamente, diga: os três estágios da vida de Moisés. Amém? Louvado seja Deus. Amados, essa mensagem, para você que veio aqui ouvir essa palavra, essa mensagem, ela não está apenas contextualizada no capítulo 3 pelo qual a gente leu. Na verdade, o texto vem dentro da história muito antes. E aí é algo interessante, porque a gente precisa, acima de tudo, se puder deixar o microfone do jeito que estava, perfeito. A gente precisa, acima de tudo, voltar à história e o fato que estava. Quando a gente retorna no capítulo 1 do livro de Êxodo, nós percebemos uma história que já estava acontecendo dentro do fato da Bíblia. E é interessante que dentro da vida de Moisés, dentro dos textos que a gente vai lendo, analisando a vida de Moisés, nós vamos percebendo que Deus havia feito uma promessa. E quando Deus deu essa promessa, ele se baseou em 3 denominações para chamar o seu povo. A primeira delas, Deus chamou por hebreus. No livro de Gênesis, capítulo de número 11, versos de número 14 ao 17, a Bíblia vai dizer que Abraão é descendente de Éber. E esse nome Éber é exatamente o que se deriva-se o nome hebreus. Mas de fato, somente por Abraão Deus tinha chamado o povo de hebreu. Mas também a Bíblia vai dizer no livro de Gênesis capítulo 32, versos de número 27 e versos de número 28, que no vale chamado Val de Jaboque, Deus tem um encontro com Jacó, mudando o seu nome de Jacó para Israel. Então ali Deus estava dizendo: a partir desse momento meu povo será chamado de israelita. E no livro de Gênesis capítulo 49, versos de número 10, Deus dá uma promessa para 12 filhos de Jacó. Entre eles nós temos Judá. Deus dá promessa e diz: a partir de hoje não se
apartará do meio de vós o trono. Então Deus estava dizendo: a partir desse momento vocês são judeus. Aprende isso aqui. 3 denominações para o mesmo propósito. Mas quando eu vejo os patriarcas, quando a gente vai observando os textos da Bíblia, nós vamos observando que a Bíblia é sagrada, que o Senhor tinha feito uma promessa para Abraão. Essa promessa é que ele estaria numa terra que manava leite e mel. E de fato, em algum momento da história bíblica, isso vai se cumprir. Mas se nós analisarmos, e eu quero que vocês analisem muito para isso aqui. Depois de Abraão, depois que Deus deu a promessa para Abraão, passou-se 400 anos. 400 anos o povo está no Egito. E detalhe, se nós analisarmos o Egito por conta própria, nós vamos perceber que só o livro de Gênesis conta em detalhes 2 fatos que acontecem dentro do Egito. A primeira delas é que Abraão, antes de pisar na terra prometida, foi ao Egito, porque o Egito, ele é sinônimo de 3 coisas interessantes. A primeira delas é que existe algumas riquezas que nós chamamos de riquezas inacreditáveis. A segunda dela é que dentro do Egito, a cultura dos egípcios era invejável para as outras nações. E a terceira dela é que a educação que o Egito possibilitava para os seus moradores e também para os seus compatriotas era uma educação de exemplo. As nações gostariam de copiar. E a segunda delas é que dentro desse mesmo episódio da Bíblia, vai dizer por nome José. O cenário que José está é dentro do Egito. Repita comigo: Egito não é sinônimo. Irmãos, eu acho que pelo número de pessoas dá para melhorar. Diga assim: Egito não é sinônimo de perda. Egito é sinônimo de providência. Agora segura comigo, vamos salientar aqui. Vamos salientar algo. Deus fez uma promessa para Abraão. Deus fez uma promessa para Jacó. Deus dá uma promessa para Isaac. Nós estamos falando de 3 patriarcas principais. Mas se nós olharmos para a história, entre esses 3 homens, aliás, pegando conjuntamente os 3 homens, eles não passavam de beduínos no deserto. O que é isso? Eles não passavam de líderes do povo. Não era uma nação, não era um povo grande, eram líderes levantados por Deus. Depois da promessa que Deus faz a Abraão, a Bíblia vai dizer que esta promessa, e eu queria que vocês analisassem comigo, para saber se é verdade. No capítulo de número 15, do livro de Gênesis, versos de número 13, olha o que Deus fala para Abraão. Então o Senhor lhe disse: fique sabendo com certeza que a sua posteridade, a nação que está em ti, Deus está dizendo, será peregrina em terra alheia, será reduzida à escravidão e será afligida durante quantos anos, amados? 400 anos. Agora escute isso aqui, é palavra revelada. Deus não havia falado para Abraão, então Deus deveria cumprir. Agora quem olha o cenário vai perceber que o povo de Israel, que o povo hebreu, está numa terra que não é sua, está num lugar que não é seu, mas eles vão crescer, eles vão evoluir. A Bíblia diz, e é interessante no texto da Bíblia, no capítulo de número 1 do livro de Êxodo, que a preocupação de Faraó, porque de fato a Bíblia vai dizer que ainda no livro, louvado seja Deus, de Deuteronômio, ainda nesse livro em particular, nós percebemos que Deus falava com o povo e falava com Moisés. Mas antes,
ainda no livro de Gênesis, na parte final do livro de Gênesis, no capítulo de número 49, a Bíblia diz que o primeiro faraó morre. Logo então nós temos uma hierarquia, e um faraó vai se levantar. Só que esse faraó que se levanta, irmãos, é Bíblia. Ele não sabe da história de José. E se ele não sabe da história de José, ele não sabe da história de Israel. Se ele não sabe da história de Israel, é muito provável que ele não conhecia a voz de Deus. Mas ele olha um povo. Olha para o irmão que está ao seu lado e diga: no meio do deserto você cresce. Diga: no meio do deserto você evolui. Oi, irmão, entra numa conexão comigo. Diga: no meio do deserto você cresce. No meio do deserto você evolui. Faraó está aqui e ele está avistando, o povo está crescendo. Preste atenção, eles estão numa terra estrangeira, não era deles. Deus falou com Abraão e disse que eles eram peregrinos numa terra alheia, não era deles. Mas nesse lugar eles serão forçados. Faraó avista e diz o seguinte: eu preciso salientar algo que me favoreça diante desse crescimento do povo. Faraó pensa: se eles estão crescendo dessa forma, nós temos que usar por astúcia para reduzir este povo a nada. Só que o povo cresce. Quanto mais o povo é afligido, mais o povo cresce. Quanto mais o povo é perseguido, mais o povo gera. Vocês vão perceber isso na Bíblia, meus queridos irmãos. A Bíblia diz que Faraó planeja e ele dá duas coisas para a nação de Israel que está crescendo. A primeira delas, eles dão trabalhos forçados. A única maneira de fazer aquele povo não mais procriar, a única maneira de fazer aquele povo não mais crescer, era colocando trabalho para forçar o crescimento. Só que o inimigo das nossas almas esquece que mesmo forçando, nós ainda crescemos. Mesmo forçando, nós ainda evoluímos. Aí ele obriga os homens de Israel, os homens hebreus, a fazerem três coisas interessantes. Segura essa. Primeira, preparar o barro. É Faraó que manda. A segunda, fabricar tijolo. A terceira, fazer trabalhos do campo. Essas três atividades reduziam aquele povo a serem oprimidos, a serem escravos do Faraó. Ele estava ganhando, porque ele tirava o povo da educação, ele tirava o povo do convívio da cultura, ele tirava o povo das pessoas que entravam dentro da cidade. Era uma espécie de tirania. Faraó olhava e dizia: vamos forçar eles, vamos colocar eles para trabalharem, vamos colocar eles para trabalharem. Agora eu vou entrar dentro da pregação, porque aqui foi uma introdução para nós entendermos isso aqui. O povo está trabalhando. Enquanto o povo está trabalhando, escute isso aqui, minha gente. Tem uma promessa que Deus tinha feito para o patriarca. Faraó é entendido porque tem orientadores. Os homens chegam diante dele. Será que eu estou errado no que eu vou dizer? Porque veja comigo, como é que um faraó se preocupa em eliminar as crianças de sexo masculino, se não tem algo lá para frente para acontecer? Que preocupação é essa? Porque a história é interessante. O capítulo 1 do livro de Êxodo, ele conta a história em detalhe, da forma como é que ele cria, para diminuir as estratégias que ele cria, para diminuir a nação. Mas depois no versículo 15, ele chama as parteiras, porque tem uma promessa: o Salvador hebreu já estava a caminho. Aquele que iria libertar a nação já estava a caminho. Será que alguém pode glorificar ao Senhor?
porque em meio à aflição, em meio à dor, Deus ainda provém um libertador para nós. Em meio às situações de adversidade, Deus está provendo uma palavra para a sua vida e para a minha vida. Faraó sabe, duas parteiras em destaque. Escuta aqui. Só que essas parteiras, elas são hebreias. Gente, vai para a Bíblia. Tem gente aqui que está longe. Vamos para a Bíblia. Duas parteiras são hebreias. A Bíblia vai frisar o nome delas. O primeiro é Cifrá. A segunda tem por nome Puá. Sempre com acento. Essas duas mulheres o faraó chama e dá uma ordem para elas: todo menino que nascer do sexo masculino, mata-o, não deixa viver. Agora escute, Deus vai gerar, em meio a certas circunstâncias da tua vida, coisa nova. Oh querido, oh meu irmão, não entendeu? Deus vai gerar em meio a certas circunstâncias coisa nova. Pega na mão desse irmão que está do seu lado. Diga para ele: se você não tem fé suficiente para acreditar que Deus vai fazer uma coisa nova em meio a essa circunstância, pois nesta hora eu libero uma palavra cheia de fé para a sua vida. Vai ter coisa nova chegando. Você crê? Eu creio. Agora escute, as parteiras foram orientadas a terem que matar os meninos, toda criança do sexo masculino. Essas duas têm temor. Elas deixam os meninos nascerem. Elas deixam os meninos evoluírem. Faraó chama de novo. Eu estou num texto da Bíblia e pergunta para elas: não dei uma ordem que era para matar? Ela só lhe diz: ah, meu Senhor, as mulheres hebreias são diferentes das egípcias, porque as hebreias não esperam nem sequer a parteira chegar. Elas têm vida. Já entendeu? Elas têm multiplicação. Já entendeu? Elas não conseguem esperar, meu Senhor. Quando a gente chega, o filho já está nascido, já está cheio de vida. Oh glória, é Deus dizendo para você: tem gente que vai querer matar os teus sonhos, tem gente que vai querer matar o teu projeto, mas tem uma palavra para você nesta noite: tem gente com temor de Deus que não vai mover uma palha para prejudicar a obra que Deus tem na sua vida. Entendeu? Vai ter gente pagando para alguém matar o teu projeto. Vai ter gente, oh glória, pode falar, Jesus, escondido na tua ausência, para querer acabar com o projeto que é teu. Deus está dizendo: essa mesma pessoa que gostaria de acabar com o teu projeto, essa mesma pessoa que gostaria de acabar com a promessa que eu tenho sobre a tua vida, é a mesma que vai dizer: eu não consigo paralisar, porque quando eu chego, ela já gerou, quando eu chego, ela já fez a coisa acontecer. Escute, temor, está na sua Bíblia, irmão. Elas temeram e disseram: não conseguimos chegar primeiro do que elas. Elas são diferentes. O faraó disse: muito bem, agora tem uma ordem: toda criança nascida neste tempo deve ser jogada no Nilo. E eu fui analisar textualmente. Ai, Jesus. Escuta aqui. Só nesse episódio em que um decreto parte de Faraó para o povo, foram mortas 17 mil crianças. Esse cálculo é teológico, e por alguns que passaram tempo estudando, analisando, 17 mil crianças
foram mortas no Nilo. Aí você pergunta: meu pastor, o que é que o Nilo possibilitou para que essas crianças morressem? Primeiro, é uma água contaminada. Se é uma água contaminada, as doenças renais, por injeções de água suja, possibilitaram para aquelas crianças uma espécie de homicídio antecipado. 17.000 crianças foram mortas ao acho de uma ordem. 17. Só que tem uma criança. Eu imagino comigo, meus queridos irmãos, essa palavra, e eu fico imaginando comigo aquelas parteiras olhando para Moisés sem nome, olhando para aquela criança no ventre da mãe, e elas dizendo: é hebreia, nós já sabemos que é hebreia, essa daqui é diferente, mas esse menino é diferente de qualquer outro. Sabe por quê? Está aí na sua Bíblia. O pai de Moisés escondeu ele durante 3 meses, por ele ser muito bonito. Está aí na sua Bíblia. A única, olha isso aqui, gente, está aqui interessante. O pai olha e diz assim: pelo menino ser belo ou ser bonito, no popular português, ele esconde a criança por 3 meses. Escuta aqui. Como é que alguém esconde uma criança 3 meses em tempo de aflição? Me diz isso, como é que você consegue guardar uma coisa durante 3 meses e as aflições que acontecem no exterior, as aflições que acontecem lá fora, elas estão chegando ao nível da tua casa, que está te levando à loucura, mas você precisa continuar dizendo: tem Moisés aqui, eu não posso, tem Moisés aqui, desistir agora não, tem Moisés aqui. Sabe o que é isso? Promessa. Sabe o que é isso? Palavra. Ela guardou Moisés. O pai guardou Moisés. Eu fiquei analisando. Moisés nasceu no pior período tenso, período complicado, período de peleja, período de aflição. Imagine aquela mulher, Joquebede, a sua mãe, parindo aquela criança no meio das aflições, e dizendo para Deus: apressa-te. Os homens já estão vindo. Imagine o grito. Eu fiquei analisando esse texto e eu disse: eu quero mais, Senhor, eu quero mais do que apenas isso aqui. Ele me levou a entender. Imagine os homens gritando, as mulheres gritando rápido. Não faz barulho, silêncio. Não pode gritar. Se gritar, eles nos acham. Fica calada. Tem 2 ordens. A primeira é matar. A segunda é jogar no rio Nilo. Fica calada. Não diz nada. Não tem, oh meu Deus. Ah, Jesus amado. Não tem hora que a vida te possibilita quedas. Não tem hora que a vida arrebenta teus planos, arrebenta teus projetos, e aí de repente chega uma voz de alguém por nome Deus, e diz assim: silêncio, silêncio, silêncio. Enquanto Moisés estava escondido durante 3 meses, a qual seu pai tinha o guardado, a Bíblia é clara em dizer que Deus já tinha ouvido a aflição do seu povo. Era 400 anos, os homens sendo humilhados, os homens sendo desafiados, os homens sem sonhos, os homens sem projetos. Mas eu creio que dentre eles tinha alguns idosos, do tempo dos patriarcas, do tempo daqueles que ouviram a voz de Deus, dizendo: o libertador vem. Imagine quantos idosos não morreram naquela caminhada, acreditando que a promessa iria se cumprir, e dizendo: vai nascer, vai nascer. Deus não é mentiroso, Deus não esqueceu da gente. Gente, meu Deus do céu, que palavra revelada.
Tem gente parando a sua vida ministerial, porque Deus não cumpriu uma promessa. Depois de 2000 anos, é Deus dizendo: só vai aguentar a pressão quem tiver capacidade de resistência. Pergunta para o irmão que está ao seu lado: tem resistência? Hein? Olha para cá, irmão. Tem resistência? Que é isso, pastor? Olha para cá. A mãe tem uma ideia. Pega o menino. É pai, é pai, 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 pai. A Bíblia não fala o nome do pai. Não menciona. Nem tão pouco nesse texto, a Bíblia menciona o nome da mãe. Mas daqui a pouco esses nomes são mencionados. Porque nós vamos ter o nome do pai de Moisés e teremos o nome da mãe. Porém, a mãe se sobressai. Por quê? Porque em um dado momento, o pai se ausentou. O pai sai de ali. Tem gente que gosta de fugir de responsabilidade. O problema é seu, não é meu. Você entendeu? Quem fica é a mãe, para aguentar tudo. O pai, antes de sumir do texto, ele prepara um cesto de junco, tampa os buracos com 2 tipos de elementos: betume e pinche. Eram 2 materiais. Ele entrelaça os 2 materiais, prepara o cesto, e a irmã, por nome Miriam, pega o cesto com o menino. Olha que responsabilidade. Imagine comigo a mentalidade de Miriam pequena, mas ela era mais velha. Ela juntamente com Arão já tinham nascido. Pegar aquele, mas Arão não aparece no texto, quem aparece é ela. Imagine comigo, ela pensando: eu não acredito que a minha mãe mandou fazer esse cesto para matar o meu irmão. Porque se vocês analisarem, existia uma lei que toda criança que fosse levada para o rio Nilo morreria. Como é que Miriam está levando para o mesmo lugar da morte? Tem gente aqui que está longe, meu Deus. Eu queria que vocês tivessem essa conexão. Tem gente preparando o cesto e te enfiando nele, dizendo: vamos ver o que vai dar. Só que o rio Nilo não é propriedade de Faraó. Só que o rio Nilo não é propriedade das filhas de Faraó. Só que o rio Nilo não é propriedade para os servos de Faraó. O rio Nilo é propriedade de Deus também. Deus estava dizendo: coloca o menino, deixa comigo que eu vou agir, deixa comigo que eu estou na história. A mãe confiante coloca o menino, pega a filha e diz: vai e observa. Miriam pega o cesto, coloca o menino e leva. Quando ela dá os primeiros passos, que ela empurra o cesto vai-se embora. Miriam está observando. O cesto está caminhando. Peraí. 1000 vezes temos possibilidade que pelo rio Nilo aquele cesto poderia virar. 1000 possibilidades temos que a criança poderia tomar uma direção contrária. Porque se vocês analisam, gente, eu gosto de Bíblia, mas eu gosto de analisar. Tem gente que cita texto, eu gosto de analisar o texto e o contexto do que está sendo falado. Imagine comigo, Faraó diz: bota os meninos no rio Nilo para morrer. Mas quem é que está banhando o rio Nilo? Então, peraí, tem uma parte do rio Nilo que é cuidada para ser cuidada. E tem uma parte do rio Nilo que as pessoas não cuidam. Entendeu?
Vamos lá, gente, para a Bíblia. Se o rio Nilo era para matar gente, como é que a filha de Faraó está lá? É porque até no lugar sujo tem gente que tira uma parte boa. Até numa coisa improvável tem gente que tira coisas prováveis, elementos prováveis. Deus está dizendo: Moisés, vai lá, vai, eu estou te direcionando. Quando a irmã percebe de longe aquele cesto para exatamente aos pés, as mãos, na frente da filha de Faraó, quando ela olha, ela sabe que é um menino hebreu. Ela identifica, está no texto, que ela identifica como hebreu. Aí você pergunta, como é que ela identifica hebreu, se ela não sabia a criança? E detalhe, ela ainda não tinha visto a aparência, porque se ela olhasse a aparência, nenhum hebreu tinha nascido como Moisés. Então ela poderia muito bem dizer que não era. Ela identifica pelo cesto de junco. Só usa esses dois elementos, perfume e pinche, quem é hebreu. Porque quem trabalhava com pá, quem trabalhava com tijolo, quem trabalhava no campo, eram os hebreus. Somente eles tinham propriedade. Ela pega, escuta aqui, gente, pega o menino e tem a ideia. Agora, rapaz, eu amo isso aqui, meu Deus do céu, para onde o Senhor está me levando? Eu amo isso aqui. Como é que Miriam está observando e Miriam aparece na frente lá, dando a ideia? É porque tem gente que se antecipa para fazer as coisas. Eu estou vendo aí, olha, eita, Deus está ministrando coisa para a gente aqui. Tu precisa se antecipar. Olha a ordem. Tu precisa se antecipar. Tem coisa que está indo no rumo errado. Se antecipa e se apresenta para ajeitar. Miriam está aqui olhando e de repente Miriam aparece aonde? Lá onde ela, minha senhora, ele é hebreu. Minha senhora, tem razão que de fato ele é hebreu. Então, eu acredito que uma mãe hebreia para amamentá-lo seria ideal. Ideia perfeita. Ela está dizendo, tem uma mãe que está pensando que ele morreu. Tem uma mãe que ficou lá pensando que não tem mais jeito, já era, acabou. Miriam só estava esperando a notícia chegar de que o menino não tinha resistido, mas Deus estava cuidando do menino lá no rio Nilo e dizendo, vai sentar na melhor cadeira, vai ter o melhor estudo, vai ter a melhor educação. Oh Deus, o que é isso? Tem gente que quer calcular aonde você vai chegar, e é Deus dizendo, no rio Nilo eu tenho também poder de decisão. Lá vai, chama a mãe. Joquebede se apresenta, ganha um salário para cuidar do filho, mas passa tempo com ele. Fiquei analisando o texto e me veio na memória quantas vezes aquela mãe não sentiu ardência no coração para dizer, tu és meu filho, mas ela tinha que manter-se calada. É melhor ter um filho presente do que um filho ausente. É melhor cuidar do que é meu, sem dizer que é meu, do que dizendo que é meu e ele morrer e eu também. Então eu vou cuidar. O que é isso, meu pastor? Tem gente que está cuidando de coisa que não é sua. Oh glória, eu vou pegar o texto da Bíblia. Livro de Salmo diz assim, que os filhos são heranças do Senhor. Se são heranças do Senhor, está cuidando de algo que não é teu. É somente uma propriedade tua, mas de fato é eleita, é sacerdócio real do Senhor. Pastor, essa mulher que Deus me entregou também não é tua, é de Deus, mas você está cuidando. Esse marido aí, pastor, não é teu, mas você está cuidando porque é de Deus. Quando você cuida das coisas que não lhe pertencem, que pertencem a Deus, você cuida melhor. Olha a sabedoria dela. Amamentando o menino vai crescendo, crescendo, crescendo. Então ele tem três coisas importantes. Ele cresce sabendo das leis, ele cresce sabendo da cultura, e ele cresce cheio de vigor e de força. Moisés já é um homem
E de repente, a Bíblia diz no livro de Êxodo, no capítulo de número 3, e o fato não acontece no capítulo 3, o fato continua no capítulo 2, ele é rico em detalhe. Egito é rico demais aqui. Sabe o que Moisés faz? No exato momento, Moisés sentiu algo que muita gente sente. Sabe o que é isso? Está no mundo, mas não se encontrar com o mundo. Moisés está no Egito, passeando, e de repente, eu estou num texto da Bíblia. Moisés vê um egípcio machucando o hebreu. O sangue falou mais alto. Ele não está entendendo. Não era para me ter misericórdia de um hebreu desse, porque eu sendo egípcio, DNA. Tem gente que está num lugar que não é seu. Tem gente que está num lugar que não lhe pertence, mas continua dizendo para Deus: é aqui que eu quero estar. Deus está dizendo: DNA não se muda. Vai entender. Pode estar no mundo, mas a igreja te chama. Pode estar nas coisas do mundo, mas a obra te chama. Não, pastor, mas eu quero ficar no Egito. Deus está dizendo: nada disso. Agora eu vou começar o que Deus começou a ministrar no meu coração. Moisés pega e faz o seguinte: ele vê aquele homem agredindo, ele agride o egípcio, corrompendo o princípio da hierarquia, porque ele não poderia jamais matá-lo. Ele poderia açoitá-lo, mas não levar à morte, porque somente a corte poderia julgar o caso. Então quem tinha o direito de assassinar aquele soldado era o faraó, que tinha que mandar, mas ele não manda. Moisés pega com as mãos, suja as mãos e mata o egípcio. Deus está dizendo: aquilo que veio para prejudicar, vai te levar para um lugar que eu quero me revelar. Já entenderam o negócio aí? Escute, o primeiro estágio da vida de Moisés é no Egito. Ele passa do nascimento aos 40 anos de idade no Egito. Nos 41 acontece o episódio, e ele vai ter que sair do Egito para ir para onde? Para a terra dos midianitas, para Midian. Só que na época, Midian já tinha um povo, já tinha mulheres, já tinha um chefe de família que reinava naquele lugar, a Jetro. Moisés vai para lá fugindo. Olha para cá, gente, como é, rapaz, eu amo daqui, para cá. O que veio para prejudicar, ajudou ele a entender o porquê que ele estava ali. Acho que você conseguiu entender. Às vezes tu não para em certas situações que tu te pergunta: por que tu está ali? Que tu não deveria ter ficado ali. Aí você diz assim: meu Deus, eu não estou entendendo. Eu não tenho nada a ver com isso e parei aqui. É Deus dizendo: tu vai entender agora. Agora cutuca esse irmão que está do seu lado e diz para ele: está entendendo? Se ele não estiver entendendo, diz assim: é melhor tu entender. Porque tem gente que vai sair do Egito. Fala, irmão. Diga: porque tem gente que vai sair do Egito e vai para Midian. Agora alegre ele, diga assim: e Deus manda eu te dizer que em Midian tem um tempo longo para passar. Que é isso, pastor? Quem sai do Egito e vai para Midian está no deserto. Só que ele está no deserto de aprendizado. Porque quem está no Egito é servido. Quem vai para Midian serve. Não entendeu? Vou repetir. Quem está no Egito é servido. Imagine um homem sendo servido e de repente ele tem que servir um outro homem. Não é o contrário da sua vida? Pelo amor de Deus, aquela era para Moisés ter questionado. Moisés está lá. O que eu vou fazer aqui? Ele está de olho numa moça. Porque quando ele chegou, ele viu uma moça que tem coragem. E a moça pega a mãozinha dele porque está sabendo que é da mesma geração. E diz assim: esse homem aí que vem, ele é hebreu. Vamos dar para ele aqui espaço. Jetro olha, calmo, né? Alguém que tem orientação e diz assim: vamos com calma. Calma, não é assim não.
Ele vai trabalhar aqui. Porque aqui só funciona na força do braço. Só que peraí. Quem cuidava de ovelha na época eram as mulheres. Eram elas que tiravam as ovelhas do pasto, dos currais, para levar para os pastos. E eram elas também que levavam as ovelhas para serem bem alimentadas e, novamente, beber a água. Moisés vai fazer esse negócio. Sabe o que Deus estava dizendo? Eu vou te ensinar algo, Moisés. Lá está Moisés, levando um dia as ovelhinhas para beber uma água. De repente ele vai parar. A Bíblia menciona isso, gente. Eu gosto da Bíblia para explicar a própria Bíblia. A palavra explicando a palavra. Ele vai para tão longe que quando ele se dá conta, ele está em Horebe. E segundo a estatística de quilometragem, se diz que ele estava a 40 a 50 quilômetros de distância de Midian para Horebe. O homem estava andando, e de repente ele para no monte. Quando ele olha para o monte, ele vê uma luz. A luz fusca o olhar dele. Ele está avistando e está dizendo: eu tenho que ter coragem de ir lá. Por quê? Aprenda. Moisés teve coragem para matar um homem, para proteger um outro homem, porque era da sua linhagem. Mas Deus está dizendo: a mesma autoridade, a mesma vontade que você tem de matar um homem para proteger um outro homem que é da tua linhagem, tenha para me conhecer. Moisés fixa os olhos e diz assim: eu quero saber que negócio é esse. Sarça pegando fogo. Agora vamos para o texto original. Me dê possibilidades. Vamos lá para as possibilidades. Segundo as possibilidades da época, um mato seco tinha probabilidade quase que 100% de pegar fogo pelo sol. O sol que pegava na planta seca, ela pegava fogo. O que chama a atenção, olha para cá minha retaguarda, o que chama a atenção de Moisés não é o sol que tem possibilidade para queimar algo que está seco, é porque que ela não queima. Só espiritual para entender um negócio desse. Tu já viu essa flor que você está olhando aqui, tão bonita, organizada, pegando fogo, e uma voz dizendo: vem, tem mais. Está vendo aqui? Tem mais, meu filho. Você imagine como é que o homem não ficou perplexo, dizendo: eu quero saber agora quem é essa voz. Eu já sei que essa sarça não queima. Agora essa voz que está me chamando, a voz falou com ele, chamou ele 2 vezes: Moisés, Moisés. Ele responde: eis-me aqui. O Senhor diz: não te aproximes. Deus dá uma reação. Sabe que Deus estava dizendo: Moisés, tira as sandálias dos seus pés, porque é santo este lugar. Segura na mão desse irmão e diga para ele: tira as sandálias do egoísmo, tira as sandálias da soberba. Moisés, recua. Sarça está pegando fogo, a voz está saindo. Escuta aqui, gente. Segundo os fatos bíblicos, se diz que de 41 anos a 80 anos, Moisés já está velho em Midian. Ele passa o segundo estágio entre os midianitas, aprendendo. Mas é lá que ele vai ter uma das maiores experiências da sua vida. Deus o chama e responde no versículo 7, dizendo para ele: Moisés, eu vi a aflição do meu povo. Quando eles estavam no Egito, enquanto eles estão no Egito, eu ouvi o clamor que eles fizeram a mim.
O sofrimento dele chegou até a mim, Moisés. Subiu. Espera aí. Segura. Não era mais fácil para Deus, enquanto Moisés estivesse no Egito, falar com ele, do que levar ele para longe, para falar? Que é isso, pastor? Não estou entendendo. Vou falar rasgado tudo que Deus me falou. Às vezes tu vai ter que parar longe, para Deus te revelar coisas que não dá de perto. Não dá. Olha para cá, tem gente que vai entender, irmão. Eu estou falando com gente aqui. E se você não entender o que Deus está falando, não te preocupe, que tem gente que está me assistindo aí que vai entender essa palavra. Vai assistir, vai entender essa palavra. Às vezes tu está aqui, em um espaço, e de repente tu está conversando com alguém. Não já aconteceu isso com você? E a tua mente ia embora. Irmão, quando você se desperta, você faz isso aqui, ó. Oh meu Deus. A pessoa estava falando contigo. O que foi, irmão? Você não estava nem ouvindo, estava lá longe. Às vezes você precisa ir para longe para entender certas coisas que de perto não deu para entender. Moisés está de Midian. Imagine 39 anos. Porque se ele estava com 41 e ele está com 80, então dá 39 em vez dos 40 anos. Correto? 39 anos no lugar, ouvindo Jetro e não colocar as ovelhas, ouvindo Jetro, organizando a seara, ouvindo Jetro. Deus estava dizendo: o povo que tu vai lidar, meu filho, tu não está sabendo, eles são pior do que Jetro, porque Jetro está te indicando o caminho a ser seguido. O povo que está aí vai te questionar. Deus estava treinando. Acho que tem gente que está entendendo. Quando ele estava indo e fazendo o que Jetro estava fazendo, Deus estava dizendo: é para te aprender, porque vai ter um momento que a única coisa que vai lhe restar é a minha voz para lhe indicar. Agora é Jetro te dizendo: faça isso, você faz. Agora é Jetro te dizendo: faça isso, você faz. Imagine comigo no texto e olhe para mim. Quantas vezes Moisés não subiu no Horebe, claro, de 39 anos, dizendo: fala comigo, Senhor, como o Senhor falou da primeira. Só que Deus tem data, momento e hora para falar. Não é qualquer hora, não é qualquer momento, não é chegar e Deus falar, não é chegar e Deus revelar. Deus está dizendo: quando eu falei contigo no Horebe naquele dia, é porque naquele dia era suficiente. Pode não ser mais, pode não ser mais, mas foi suficiente. Aí escuta, ainda no Horebe, Deus diz assim: Moisés, sim, Senhor, eu vou te enviar. Ô Senhor, Moisés, vai ao povo e liberte. Ordem. Me dê mais 15 minutos para me encerrar isso aqui. Moisés disse: Senhor, quem sou eu para ir ao Egito e tirar os filhos de Israel? Quem sou eu? Ele repete no versículo 11 do capítulo 3. Agora Deus resolve falar com ele todos os questionamentos dele. Eu vou dizer algo aqui rasgado para todo mundo entender. Toda vez que tu questiona Deus, Deus faz questão de sentar contigo para te explicar. Agora essa daí foi forte. Não, pastor, é porque eu questionei a Deus e Deus não me responde. Cuidado, Ele pode estar dentro do ônibus, sentadinho contigo, quando tu está indo para o teu trabalho, te explicando algumas coisas e tu está ali, aleatório. Ai, Jesus, pode falar, Senhor. Você pode estar dentro do carro, conversando com o marido comenta algo, você não percebe, é Deus falando contigo, você está ali ligada. É Deus te explicando, entendeu? Porque tu fez aquele questionamento, agora é que eu te explicar. No versículo 11, Moisés questiona: como posso ir ao Egito e tirar os filhos de Israel? No versículo 12, Deus responde. Deus diz: eu estarei com você, e esse será o sinal que eu te enviar. Depois que você tirar o povo do Egito, o povo adorará a Deus neste monte. Ele questionou. Aí não parou. No versículo 13, Moisés, querendo saber quem é que mandou, pergunta: e quando eu chegar lá, como é que eu vou dizer para eles que o Senhor me enviou? Porque é fácil o Senhor me dizer para mim.
Agora eu quero saber o que é que eu vou dizer para identificar o Senhor. Deus disse: não, Moisés, eu vou te responder. 14:15 do capítulo 3, ele diz: eu sou o que sou. O Senhor, o Deus dos seus pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Sabe qual era a única forma do povo hebreu identificar a voz de Deus e um comando e uma ordem de Deus? Era quando o homem chegava: o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Porque eram os patriarcas. Então, se Deus falava através dos patriarcas, estava falando com aquele indivíduo, era certeza que de fato era Deus falando com eles. Aí não parou por aí. Moisés questiona: certo, já sei que o Senhor me enviou e já sei que o Senhor me identificou-se para mim, mas como é que o povo acreditará que tu me enviaste? No capítulo 4, versos 1. Aí o Senhor responde no capítulo 4, versos 2 e versos 4 ao 4. Deus transforma o bordão de Moisés em uma serpente, e depois volta-se de novo em bordão. Deus estava dizendo: está vendo isso? Virando e desvirando é somente uma parte do que é o meu poder. Agora segura. Quantas vezes você que tem toda a faculdade do mundo, quantas vezes você que já sentou numa sala de aula, cumpriu o teu terceirão, está graduado, terminou o ensino médio, talvez está cursando, mas quer ver uma coisa que você foge? É do chamado. Irmão, para o trabalho você não foge. Você diz: eu me graduei. Olha, Jesus, pode falando, papai. Me graduei, estudei, coloquei meu currículo, sou apto a estar ali. Legal. Só que Deus está dizendo: e o chamado? Só que quando Deus nos apresenta o chamado, nós apresentamos para Ele dificuldades. Só que quando nós apresentamos para Deus dificuldade, Deus apresenta a solução. Só que quando Deus apresenta a solução, nós questionamos a Ele. Só que quando nós questionamos a Ele, Deus diz: tu não sabe de nada, inocente. Eu vou te apresentar quem sou eu na sua vida. Aí Moisés está dizendo: mas tem um problema, Deus, eu não sei falar. Deus diz: não te preocupa, tem um irmão lá na tua casa que sabe falar melhor do que você, Moisés. Só que tem, ai papai, pode falar, Senhor. Tem gente aqui nessa noite, tem gente em casa que vai me acompanhar e que está dizendo: pastor, eu só não fiz ainda o meu chamado porque eu não sei falar. Não te preocupa, Deus vai levantar intérprete. Pastor, eu só ainda não fiz porque eu não tenho uma garganta boa para louvar. Não te preocupa, banheiro serve, vai treinando lá. Pastor, eu ainda não fiz porque eu não tenho oportunidade. Não te preocupa, Deus vai te levantar no meio do povo para fazer o negócio. É isso. Cumpra o seu chamado. Moisés está igual a Jeremias. Sabe o que eu descobri nos textos da Bíblia, minha irmã? Que Jeremias tinha entre 40 e 45 anos, no capítulo de número 1 de Jeremias, quando Deus o chama e ele diz assim: não passe de uma criança. Errou. Porque uma criança para a lei natural é de 0 a 12 anos. 13 para cima ele está entrando na pré-adolescência. Então se ele é um homem de 40, Deus está dizendo: nada disso, não mostre dificuldade. Falarás o que eu te mandar. Falarás, acabou. Tem gente aqui que está sentado agora, está me ouvindo pregar e está se fazendo de desentendida, de desentendido. Deus está falando com a irmã, mas comigo não, é contigo. Ele está dizendo para você: já tentou fugir de todo lado. Eu já te amarrei, minha filha. Te amarrei no anzol, meu filho. Eu já disse para você: pode colocar dificuldade, eu coloco solução. Pode colocar teus contra, eu coloco os meus favores. Não é verdade? Muita gente que está sentada agora está se perguntando: meu Deus, como é que o Senhor vai falar comigo desse jeito? É desse jeito que Deus está dizendo. Agora escuta. O primeiro estágio de Moisés está onde? No Egito. O segundo estágio, Moisés está onde? Em Midian. E o terceiro estágio? Ele vai para onde? Para o deserto. Agora escuta.
Quem saiu do Egito sendo servido, foi para Midian para servir, no deserto vai ouvir. Porque uma das coisas que mais Moisés fez no deserto foi ouvir. E ele ouvia dois lados. Era o povo, papai. Deus tinha dado a consciência para Moisés que de fato ele estava consolidado. O povo sai com Moisés, questiona Moisés. Estamos com fome. Moisés vai falar com Deus. O povo está dizendo que está com fome. Deus diz: estou enviando pão. Opa, Senhor. Legal, interessante isso, né, irmãos? Não é? Que nós queremos culpar os nossos líderes pela nossa irresponsabilidade? Não, mas se não tem pão, a culpa é de Moisés. Nada disso. Moisés vai falar com Deus. Ó Senhor, o povo está pedindo pão. Deus disse: estou mandando um pãozinho do céu. E estou mandando cordoniza. Irmão, uma coisa dessa, só crente que tem fé para acreditar. Então, se a gente tem a Bíblia para acreditar, vamos ver o seguinte. Olha só, segundo um cálculo aproximado, nós estamos falando de quase 15 toneladas de alimento diariamente. Imagine comigo o seguinte: pega todas, vamos pegar o seguinte, pega todo o lixo que os homens dispensam em supermercado diariamente. Imagine isso virando toneladas para moradores de rua. Ia saciar a fome diariamente do povo. 15 toneladas de alimento não é 15 quilos. Nós estamos falando de algo gigantesco de alimento. 15 toneladas diariamente era Deus dando a provisão para eles nem terem espaço para reclamar. Mas olha, minha gente do céu, pão quente do céu e cordonize, carne assada todo dia. Daqui a pouco que eles terminavam de comer, tu sabe o que eles estavam fazendo? Colocando na sacola para amanhã. Vamos guardar. Tem gente aqui guardando na sacola. Deus está dizendo: tira, porque amanhã eu vou prover. Não, pastor, o negócio está... papai vai falar. Livro de Mateus capítulo 6. Não andeis ansioso por coisa alguma, nem pelo que vestir, nem pelo que comer. Se as aves do céu, elas não semeiam, mas todavia elas se alegram. Tu precisava estar alegre, crente, sabendo que hoje Deus te deu, amanhã de novo Ele vai cumprir. Ele é fiel. Mas aí, irmão Joaquim, sabe o que ele está fazendo? Botando na sacola. Deus dizendo: amanhã eu vou dar. Não, Senhor, 15 toneladas foi demais, amanhã eu acho que vai diminuir. Não, meu filho, eu vou aumentar. Porque vocês têm que entender que cada dia que passa aumenta mais gente. Era gente nascendo e gente morrendo, gente nascendo e gente morrendo, gente nascendo e gente morrendo. E o povo evoluindo, meu Deus, crescendo. Como é que pode esse negócio? É porque quando morria um, nascia dois. Quando morria três, nascia cinco, irmão. O negócio era bom. As mulheres hebreias eram férteis demais. Enquanto uma egípcia tinha um, elas tinham três. E as mulheres, depois que tinham um filho, sabe como é que elas estavam, irmão Davi? Cadê o barro? Joga aqui, meu filho, vamos trabalhar. Não. Isso que chamou a atenção do povo. Mulheres fortes, mulheres cheias de vigor. Então Deus está dizendo: o que tu está te preocupando? Gente, essa pregação vai ficar lá gravada, pode repetir de novo quantas vezes tu quiser para te ouvir Deus falar contigo. Larga de querer ser dono de Deus. Deus está te dizendo: com Moisés foi 3 estágios, contigo pode ser 10. Com Moisés foi 3 estágios. Morreu com 120 anos, porque não chegou nem na terra prometida. Isso porque ele ia viver mais um pouco. Mas o povo que estava com ele dava mais dor de cabeça para ele. Eu acho que aquele homem teve trombose, teve todo tipo de enfermidade que alguém poderia ter. O povo aqui terminava de comer, o povo estava reclamando: Moisés, nós queremos água. Calma, gente, calma. Não, nós queremos água, Moisés. Moisés, tu não está entendendo. Eu quero te repetir. Tu tirou a gente do Egito. Meu Deus, será que aquele homem não sabia que ele tinha tirado o povo do Egito, gente? O povo está dizendo: tu tirou a gente do Egito para a gente morrer aqui com fome.
Tem gente que está questionando o pastor, quer dizer que o senhor prega, mas eu não estou vendo nada, Não, eu não prego para ver, eu prego para estar. É para você estar lá. Eu quero que tu entre lá, no gozo. É por isso que a gente prega. Não é para você ver, é para você estar. Aí o povo estava dizendo o quê? Os pepinos de Faraó era melhor. Oh, meu irmão, quem comeu cordonice está se trocando cordonice por causa de pepino. Os pepinos de Faraó era melhor. Olha, agora deixa eu te dizer o que era os pepinos de Faraó, que é para te ver o grau que nós temos barganhando algumas coisas com o mundo. Não, pastor, é porque a igreja, pastor, eu estou tão desanimada, a igreja assim está tão desanimada. Ele está usando o desânimo das pessoas para ele ir para o mundo. Olha, ele já queria ir. Estava doidinho e fica dizendo que a igreja... Não é porque eu entro dentro da igreja, eu não sinto mais a presença de Deus. Irmão, se tu olhasse para Moisés, era só tacada medonha em cima do homem. Não tinha nem tempo para ele sentir a presença, porque as raras vezes que ele sentia a presença, daqui a pouco a despresença saía. Estou pregando é Bíblia, meu irmão. Moisés não vivia no reino espiritual todo o tempo, não. O povo questionava, ele falava com Deus. E quando ele falava com Deus, eu creio que Moisés chegava diante dele e dizia, ó, o Senhor que mandou tirar eles. E Deus dizendo, tu sabia como é que eles eram, porque eu já tinha te explicado. Não adianta tu me questionar, tu já sabia como é que eles eram. O problema é que talvez, em algum dado momento, Moisés não voltou o que ele aprendeu em Midian, para usar no deserto. É que às vezes a gente está passando pela fase do Egito, já migrando para a fase de Midian, indo para o deserto sem saber o que a gente aprendeu em Midian. Deus está dizendo, volta lá e aprende. Lembra do que eu te ensinei? Era por isso que eu estava te dizendo. Lembra que tu chamava Jetro de mandão? Pois é isso que o povo está fazendo contigo agora. Lembra que muitas vezes tu queria, matar a Jetro, porque Jetro é que se achava o líder. Pois é porque a tua liderança ia ser cobrada. É por isso que eu estava te ensinando lá. Volta lá. Tem gente que quer trocar. Olha, gente, o que Deus está falando. Tem gente que quer trocar a presença magna de Deus por um prato de lentilha. Meu Deus, como é que tu vai trocar a presença de Deus, irmão? Irmão, olha o tanto de gente que está aqui, amados. E eu não estou com uma dificuldade de pregar, nada. Porque eu sei que quem veio aqui não veio para ouvir o homem, veio para ouvir a palavra e está ouvindo. Moisés passou 3 estágios sabendo ouvir a voz de Deus e se orientar de você. Na primeira é reprovado, na segunda é reprovado, na terceira te arreda, na quarta ainda está na prova, na quinta ainda está na prova, na sexta está na prova e perguntando, por que eu estou na prova, Senhor? Por que eu estou na prova, Senhor? Por que eu estou na prova, Senhor? É porque Deus está dizendo, quem não teve capacidade para passar pelo Egito, não vai ter capacidade para chegar no deserto. Então, às vezes, tem gente que quer chegar lá no deserto, sem passar por Midian, saindo do Egito. Deus está dizendo, não adianta atropelar o processo. Vai ter que voltar para Midian para cumprir até chegar lá no deserto. E quando tu chegar no deserto, ainda tem um porém. Se tu não se reeducar do jeito que tu aprendeu lá no Egito, vai ficar aí, tu sozinho morrendo, e ninguém vai te ajudar como aconteceu com Moisés. Fiquei imaginando por que aqueles homens não estavam dizendo para ele, faz o seguinte, Moisés. Rapaz, os homens, ninguém se apresentou para ajudar o pobre coitado. Até o irmão, no dado momento da história toda, na Bíblia, no dado momento da história, ouvindo tudo, pastor, que tinha sido orientado por Moisés, ele ainda pegou os olhos do povo e fez um bezerro para eles adorarem. Arão, gente, o que falava com Deus? Fez um bezerro, Moisés está dizendo, Arão, meu Deus, tu não aprendeu que não era para ter feito isso, Arão, ô meu Jesus amado. É porque às vezes a gente tem que levar gente que aparentemente pode estar prejudicando, mas na verdade não está prejudicando, está te ajudando. Moisés tinha tudo para dispensar Arão, se a empresa fosse dele. Moisés tinha tudo para dizer para Arão, rapaz, sai de perto de mim que tu está me prejudicando. Mas ele estava dizendo, Arão, o problema é que eu sei falar contigo, mas não sei falar com o povo.
E eu não posso me esquecer que toda vez que eu vou falar com o povo, gente, pelo amor de Deus, né? Um líder fraco, ele até gagueja. Não, um líder autêntico não. Irmão, é a palavra, é Deus. Ele fala cheio da autoridade, ele fala cheio do Espírito Santo, ele não se teme, não é qualquer um que apavora, ele está aqui firme, é Jesus está dizendo, pronto, acabou essa história. Sabe por que Moisés era autêntico? Porque todas as vezes que Moisés queria desistir, Deus falava com ele, volta. Agora imagine comigo, para me encerrar isso aqui. Lá no deserto, Moisés subiu no monte, Deus falar com ele, Deus dizia assim, desce. Entrega o cajado. Vou terminar essa pregação por aqui. Imagine comigo. Ele não chegar no objetivo dele, Deus dizer assim, desce, entrega para outro. Moisés dá um respiro como eu estou respirando agora. Certo. Então se não é mais para mim continuar, não continuo. Diga para o irmão que está ao seu lado. Você precisa entender. Quando Deus quer que você entenda que já acabou. Eu não ia falar isso aqui porque isso aqui não está anotado. A gente está dando murro em ponta de faca. Agora Deus está falando. Não. Não, Senhor, mas eu quero ir. Não. Não, Senhor, mas eu quero fazer. Não. Não. Aí Deus olha para você e diz assim: até o meu não é cuidado de mim com você. Porque eu sei que se você atropelar a minha voz quando eu digo não, sofrerás. Eu não quero que você sofra. Quero que você reconheça a voz que falou contigo em Midian e a voz que falou contigo neste deserto. Eu estou ainda no final deste estágio. Só que quando Deus disse não para Moisés, é porque Deus estava dizendo: Moisés, tu não vai precisar de Canaã para ser feliz. Tu não vai precisar de Canaã para estar feliz. Tu vai aparecer na transfiguração do próprio Cristo. Aí Deus fez Moisés, aleluia, compreender isso. É melhor olhar uma terra prometida passageira, ou olhar o Cristo que é eterno. Ou está com o Cristo que é eterno. Fique de pé nesta noite, aleluia, baseado nesta palavra.